No mundo atual, é possível encontrar uma grande diversidade de seres vivos, da mais pequena bactéria à grande baleia. Como é que podemos explicar a origem de todas estas espécies? De facto, existem várias hipóteses que respondem a esta questão colocada. As hipóteses que explicam a origem das espécies integram-se em dois grandes grupos, o fixismo e o evolucionismo. As teorias fixistas consideram que as espécies são imutáveis ao longo do tempo, ou seja, os seres vivos atuais apresentam as mesmas características desde que se formaram. Neste grupo fixista, podemos encontrar três teorias: a teoria da geração espontânea, a teoria do criacionismo e a teoria do catastrofismo. A teoria criacionista é a mais antiga de todas. Esta considera que os seres vivos foram criados por uma entidade divina, Deus. A teoria da geração espontânea, pensada por Aristóteles, refere que os seres vivos eram criados a partir de matéria inanimada e que um princípio ativo a transformava em matéria viva. Por exemplo, as pulgas poderiam surgir através de matéria inanimada como a poeira, desde que houvesse animais por perto, ou as larvas de mosca poderiam surgir a partir de carne morta. Por fim, deve considerar-se ainda o catastrofismo, preconizado por Cuvier, devido à descoberta de fósseis com aspecto diferente entre si nos vários estratos rochosos e distintos dos seres vivos atuais. Cuvier imaginou que os seres vivos de um determinado local eram destruídos por catástrofes naturais, havendo posteriormente um repovoamento a partir de locais próximos. Por outro lado, o evolucionismo considera que as espécies sofreram modificações ao longo do tempo, ao contrário do fixismo. Existem observações que apoiam estas ideias, são os designados argumentos a favor do evolucionismo. Existem os argumentos paleontológicos, os argumentos anatómicos, os argumentos citológicos e os argumentos bioquímicos. Neste grupo evolucionista existem três teorias: o lamarckismo, o darwinismo e o neodarwinismo. O lamarckismo, a primeira teoria explicativa da evolução, considerava que o indivíduo, pelo uso ou desuso de um órgão, conseguia obter transformações, que posteriormente transmitia à descendência. A lei do uso e desuso refere que os seres vivos tendem a usar mais um determinado órgão, o que tem como consequência o seu desenvolvimento, ou usar menos, o que causa atrofia ou desaparecimento. A lei da transmissão dos caracteres adquiridos refere que, após ocorrer a modificação do indivíduo, pelo uso ou desuso de um determinado órgão, essa alteração é transmitida aos descendentes. Assim, são fixadas as alterações na espécie. No seu trabalho, Darwin mostrou evidências de que as espécies sofrem mudanças ao longo do tempo e que elas surgem por meio de uma sucessão de ancestrais. Ele utilizou a expressão descendência com modificação para explicar essa ideia. Segundo Darwin, as espécies apresentam, portanto, ancestrais comuns e sofrem modificações ao longo do tempo que levam ao surgimento de novas espécies com base nesses ancestrais. Segundo a teoria darwinista, a população é uma unidade evolutiva e dentro dessas populações existe heterogeneidade. O ambiente atua sobre as populações, exercendo seleção natural, ou seja, os indivíduos mais aptos reproduzem-se mais e têm mais descendentes. Posteriormente, a população da geração seguinte apresentará um maior número de indivíduos portadores das características mais vantajosas. Algumas das lacunas da teoria darwinista viriam a ser corrigidas com os conhecimentos científicos que se foram sucedendo, especialmente na área da genética. Assim, como resultado da fusão entre a teoria Darwin e trabalhos nas áreas da genética mendeliana e da genética das populações, surgiu uma teoria que ficou conhecida como teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. O neodarwinismo reconhece a seleção natural enquanto agente principal da evolução que atua sobre a variabilidade das populações. Para os defensores desta teoria, a variabilidade é da responsabilidade de dois fenómenos: mutações e recombinação génica. Segundo a teoria neodarwinista, numa população existe variabilidade entre os indivíduos que a compõem, isto é, os indivíduos são portadores de diferentes conjuntos de alelos dos mesmos genes. A variabilidade na população resulta das mutações da recombinação génica, e a seleção natural atua sobre os indivíduos, favorecendo os que são portadores dos menores conjuntos de alelos. Os alelos codificadores das menores características são transmitidos com mais frequência à geração seguinte. Os alelos são formas alternativas geradas por mutações de um mesmo gene. Em biologia, o gene é a unidade fundamental da hereditariedade. É uma sequência ordenada de ácidos ribonucleicos, ou seja, ADN. Claro que todas as teorias possuem as suas falhas.
Contudo, esta é a teoria atualmente aceita. Em suma, o fixismo considera as espécies imutáveis, enquanto o evolucionismo admite que as espécies podem sofrer transformações. De acordo com o neodarwinismo, estas transformações ocorrem devido a mutações e recombinação génica.